Com certeza com a meditação. A meditação traz pra gente clareza do nosso ser. Então, o que que a meditação faz? A meditação é um espaço de autoobservação. Então, existe um mito, né, que para você meditar você precisa parar de pensar, que para você meditar você precisa entrar em espaços zen e que quem medita é zen e pura paz. Isso não é verdade. Na verdade, a meditação, ela te ensina sobre o seu corpo, o seu ser como um todo. E isso é muito rico, isso é algo que a gente tinha que ter nas escolas, porque a gente compreender a nossa mente, a gente conseguir compreender as nossas emoções e a gente conseguir compreender como o nosso corpo expressa tudo isso e a partir disso se torna a nossa realidade, a nossa arte, o que sai de dentro de nós, né? Quando a gente tem essa clareza do nosso corpo como um todo, a gente começa a manejar de acordo, como se a gente estivesse dirigindo esse barco para o objetivo final, né? Então, o que acontece é que muitas vezes, e eu passei por isso na minha experiência pessoal, que eu sempre fui muito sensível, né? E a gente até estava falando aqui no office sobre os artistas que são muito sensíveis e não tem ainda ferramentas para lidar com tanta sensibilidade, e a gente acaba indo para a polaridade negativa dessa sensibilidade, né? Então, quando a gente fala de sensibilidade, a gente fala dessa conexão com o seu eu, com o seu sentir. Então, para a gente falar de sentir e de meditação, a gente precisa começar a olhar para o sentir. Porque socialmente a gente é sempre indicado a não sentir, a reprimir as emoções, né? Mulher é louca, não pode chorar no trabalho, fecha a perna, não dança, não canta, você canta mal. Para ser artista precisa ter um dom, arte não dá dinheiro. Então o tempo inteiro a gente vai sendo reprimido. E essa supressão da nossa emoção, do nosso sentir, vai fazendo com que a gente dê uma valorização e uma força muito grande para o nosso pensar. Então, esse pensar, ele vai tendo um peso muito grande. E esse pensar, além dele ter esse peso, a gente vai validando muito o que a gente pensa, né? Ou também tem pessoas que validam muito o que sentem. E aí a gente entra em desequilíbrio, a gente entra na dualidade, a gente entra nessas polaridades. E o interessante da gente ter a meditação é que a gente consegue se reconectar com esse observador interno. Essa parte de nós que consegue perceber que ela consegue observar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. E a partir do momento que a gente entra nesse distanciamento, a gente consegue ter uma clareza, né? A gente chama esse observador de consciência. A gente sai do inconsciente e entra no consciente. Na hora que a gente entra no consciente, a gente tem a clareza do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço. Quando eu tenho essa clareza, eu consigo tomar uma ação consciente. Eu saio do inconsciente, que, como a gente falou antes, é a repetição da ação através das experiências Eu ia passadas. perguntar isso. Esse inconsciente é mecânico, automático. Ele é automático. Então, eu falo sempre assim, é que nem quando você está dirigindo um carro. Foi tirar a carteira a primeira vez, você não sabia fazer baliza, não sabia apertar a embreagem, não sabia fazer nada. Foi um parto para ali conseguir aprender. Hoje em dia, você dirigiu para casa, você não sabe nem que caminho você fez, você não lembra nem como que você movimentou ali a embreagem, você simplesmente fez. Então, o inconsciente, ele serve para muitas coisas, para automatizar processos, para economia de energia, para modo de sobrevivência. Então, o automático, ele é muito importante. O importante é a gente entender que dentro dessas ações automáticas existem inúmeras ações que estão gerando consequências e resultados que estão nos frustrando. Então, a nossa realidade, ela é um resultado dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas ações. Então, tudo aquilo que a gente vive como resultado dentro da nossa realidade está mostrando pra gente os padrões inconscientes e conscientes. Tem gente que já está nas ações conscientes, tem gente que está no processo, tem gente que está totalmente inconsciente. Então, a nossa realidade, ela é um resultado desse processo, desse autoprocesso, né? E aí a gente fala de desbloqueio criativo porque a gente fala de acessar essa consciência e começar a perceber a nossa autonomia de transformação. Então, todos os seres têm dentro de si esse eu observador. Esse observador se acessa através da autoobservação e da informação, da compreensão da complexidade do que é um ser humano. E a partir daí, o que a gente consegue fazer é fazer as viradas de transformação. Como? Através da ação consciente. Como? Percebendo que a minha ação, minha emoção e meu pensamento estão gerando essa realidade. Tendo essa clareza, nenhum ser humano é tonto, a gente troca a nossa ação. Na hora que a gente vai começando a trocar a nossa ação, a gente vai começando a fazer esse processo de liberação. Porque o que acontece também, que é importante falar,
que, para além desse resultado, o que gera muitos bloqueios é a supressão da emoção, a supressão do sentir. Por quê? Porque o sentir, ele traz informação. Então, o sentir, quando a gente sente e mergulha naquele sentir, o que é mergulhar no sentir? Sim, alguém foi lá e me roubaram. Fiquei triste, fiquei chateada, aquilo me magoou. Tudo bem. Deixei ir. Senti, me entristeceu, vivi aquela tristeza e consigo deixar ir. Na hora que eu deixo ir aquilo e bola pra frente, é o que acontece, foi isso, foi a informação que eu precisei receber, eu sigo em frente, aquilo não me bloqueia. A partir do momento que eu pego aquela energia e fico na vibração da vítima, do sofrimento, da revolta, da angústia, eu não desapego daquilo, eu me apego, né? Eu gero mágoa, má água parada, eu bloqueio os meus canais de energia. Na hora que eu faço isso, eu bloqueio a minha criatividade, porque esse fluxo, que é o fluxo vital, que é o fluxo que gera a energia criativa para a realização de todos os nossos projetos, para a realização de um filho, para a realização da nossa energia vital para viver um dia, né? Quando eu bloqueio o meu sentir, eu bloqueio esse fluxo energético também. E aí meus canais vão ficando bloqueados, isso vai afetando o meu corpo físico, e, consequentemente, vai afetando a minha realidade no externo também. Afeta tudo, né? Afeta os sentimentos, relacionamentos, o trabalho e até a prosperidade. Afeta 100%, também. com certeza absoluta. Absoluta.